Olá, boa noite, boa noite. Bom, estamos aqui, né, já para poder falarmos hoje de um assunto muito bacana, tá? Um assunto muito interessante. Nós precisamos entender, né, que o desejo, né, é exatamente sobre isso que nós iremos falar, sobre desejo. É importante nós entendermos, né, como que funciona o desejo em nós, né? De onde vem o desejo, né? Qual a função do desejo na nossa vida, como que o desejo, né, vai se realizar em nós. Dessa forma, então, nós passamos a entender o é, comportamento humano, né? Como que ele se desenha, né? Como que é essa função, né? A função desse aparelho, né? Esse aparelho psíquico dentro de nós, seres humanos, né? Como isso vai se desencadear em nós, como que isso vai organizar, né? Nas nossas vidas, tá? Bom, gente, só um minutinho só que eu estou me preparando aqui, vou estar compartilhando, né, o meu vídeo, vou colocar aqui nas redes sociais, dizendo que a gente já está ao vivo, para que as pessoas possam compartilhar, né, que as pessoas possam entender, né, que esse momento nós escrever aqui, né? Já estamos ao vivo. Beleza. Ao vivo, né? Ok. Enviar aqui. Ok. Deixa eu copiar. E vou colocar aqui para alguns grupos, né? Você vai receber aí a comunicação. Deixa eu colocar aqui, enviar para todas as pessoas que estão ligados, né? A minha página aí. Ok, bacana. Beleza. Deixa eu colocar aqui mais. Isso aí, enquanto isso, você vai chamando, né? Chamando as pessoas para cá. Eu só estou aqui comunicando, né? Aos grupos aqui de WhatsApp, aos grupos de Facebook, né? E já estamos ao vivo. E é bacana você também aí mandar, né, para os seus amigos. É aqui mesmo pelo YouTube, né? Não é por outro lugar, é pelo YouTube mesmo, né? Eu participei de uma live muito especial na semana passada com o colega pastor Alexandre Paz, né, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijo no coração, pastor Alexandre. Também ao pastor Josué de Lermando, né? Grande amigo, ele que fez aquela ponte, né? Lá em Porto Alegre. Foi através do pastor Josué de Lermando que eu consegui, né, estar ali junto ao conselho, né? Ao Conselho de Pastores ali em Porto Alegre, fazendo aquela live. Bom, gente, desta forma nós entendemos e passamos a entender, né, esse universo, né, esse universo do desejo, né? Por que que o desejo acontece? Como que é essa função do desejo no nosso organismo? Como que nós enfrentamos, né, esse desejo, né? Como que é essa elaboração dentro de nós, dentro do meu organismo, como isso se desenvolve, né? E quem é que manda, na verdade, né? Quem é que domina esse desejo? Eu que sou dominado, né? Ou eu é quem domino? Enfim, são os desejos que mandam em mim, né? Ou eu que tenho o poder aí, né, de dominar os meus desejos, né? É muito interessante a gente entender essas funções aí, né? Só colocar aqui no Facebook, né, para que as pessoas também possam acessar, né? Ok, ok, já estamos ao vivo, né? Bacana. Então, beleza. No meu feed. Ok, ok, beleza, bacana. Compartilhado já. Bom, eu quero iniciar isso aqui com uma frase muito importante de um dos grandes contribuintes para esse comportamento humano, né?
Então, eu quero falar aí sobre Jacques Lacan, né? Jacques Lacan, que foi aí um pós-freudiano, né? E que deu prosseguimento a essa obra de Sigmund Freud, né? Então, Lacan, ele vai falar sobre o desejo e deixar uma frase para nós que eu acho muito importante nós observarmos ela. Ele diz assim: somos seres desejantes, destinados à incompletude. E é isto que nos faz caminhar. Enfim, então ele está dizendo aqui, né, que nós desejamos, estamos sempre incompletos, né, e que essa busca pelo desejo é que vai me fazer continuar em busca de desejar, né? Bom, é importante nós entendermos o que é desejo, né? Bom, desejo, em primeiro lugar, ele é a transformação dos instintos, né? Instintos que Freud vai dizer que nós já nascemos com ele, né? Então, Lacan vai falar isso sobre o desejo, a gente vai ter outros grandes pensadores falando sobre isso, mas o desejo, ele é a transformação dos instintos, né? Dessa pulsão que eu tenho em linguagem, né? E também a representação desses instintos. É interessante nós entendermos que os instintos, eles são guiados pelas pulsões, né? Essas pulsões, esses instintos, né? Eles vão nos guiar em busca do objeto, né? Que serve para poder aplacar aquilo que falta. Bom, nós já entendemos lá no princípio, né, quando eu comecei a gravar as lives, eu falando sobre essa coisa do comportamento, eu falando sobre essa coisa do instinto, né, sobre a questão das pulsões, né. Então, eu falei aí que uma pulsão, ela vai subindo, e uma criança que nasce, ela tem essa pulsão que pulsa dentro dela, né, esse desejo, né, não esse desejo, mas essa pulsão que pulsa dentro dela, e essa pulsão, nesse caso, ela vai, então, se concretizar através de quê? Através do objeto, né? Ela vai encontrar a sua calmaria, né? Através do objeto. Que objeto seria esse? O peito, né? Então, a criança, encostando a sua boquinha no peito, nesse objeto, né, ele vai, então, trazer para dentro de si algo, né, quente, algo gostoso, né, que vai aplacar essa sua pulsão, e ele vai abaixar, né, essa sua pulsão, né? Então, ou seja, esse objeto peito, né, aplacando essa pulsão, porque atingiu o quê? O objetivo, que era essa pulsão, que a gente depois vai entender que isso aí é fome. Ok, então o instinto são guiados pelas pulsões que nos guiam em busca do objeto que serve para poder aplacar o quê? Aquilo que sentimos ou a falta. Então, ou seja, né, eu tenho um desejo ou então eu tenho uma falta. Eu desejo algo que eu quero, ou então eu estou em falta de algo que eu ainda não sei o que é. A falta desse algo, que não necessariamente, tá, seja aquilo que está sendo desejado. É muito importante nós entendermos isso, porque eu tenho falta de alguma coisa, mas que falta é essa? Falta de quê? Né? Falta daquilo que eu estou trazendo para dentro de mim, falta daquilo que eu estou colocando no lugar, falta daquilo que eu estou preenchendo, ou, na verdade, aquilo é um significado em busca de um significante, né? O desejo, ele não está ligado ao prazer, né? É interessante eu entender, o desejo, ele não está ligado ao prazer, mas ele está ligado a quê? Ele está ligado ao objeto, né? Bem, é interessante eu entender que eu
tenho prazer com uma determinada coisa, mas não necessariamente era aquilo que eu estava buscando. Por quê? Porque existe um outro objeto necessário, um outro objeto desejado, né? Então, às vezes eu tenho prazer, mas não naquilo que eu realmente desejei. Muitas vezes nós buscamos algo que nos traz prazer, ou algo que não nos traz prazer também. Então, ou seja, eu vou trazer para dentro de mim uma coisa que não me traz prazer. Eu vou citar um exemplo da droga, né? Eu busco a droga, eu busco a droga, eu busco a droga, eu busco a droga, né? A maconha, a cocaína, o crack, né? O loló, a cerveja, né? A cachaça, o cigarro, porque tudo são drogas psicoativas, né? Bom, mas na verdade eu não estou buscando, não é isso que está me trazendo prazer, é uma lógica que vai nos dar prazer. Então eu estou buscando algo que não é aquilo, mas eu estou buscando uma lógica em volta daquilo. Então muitas vezes eu invento uma necessidade que me dá prazer para perverter um desejo como necessidade. E aí eu passo a viver em cima de aquilo que eu tenho. Um exemplo, eu tenho muitas relações sexuais com muitas mulheres, né? E eu estou tendo prazer naquilo, mas, na verdade, é aquilo que eu tenho prazer? É aquilo que eu estou em busca de muitas relações sexuais com muitas parceiras diferentes, né? Ou, na verdade, eu estou buscando uma afirmação de que eu tenho, de que eu posso, de que eu consigo, de que eu não sou incapaz. Então, eu invento uma necessidade, eu crio uma necessidade para substituir uma falta, para completar uma falta. É interessante nós entendermos, né, que o desejo ele está ligado a essa coisa da cultura, a essa coisa daquilo que veio para mim. Então, primeiro nós temos que entender que somos filhos do desejo, né? Ou seja, alguém me desejou, ou não, ou não. Bom, nós lutamos aí contra, né, a questão do aborto. Nós lutamos contra a questão do aborto, porque nós entendemos e sabemos, né, que o aborto é uma brutalidade contra o outro. É eu invadir o outro, é eu assassinar o outro. Não é eu tirar uma coisa do meu corpo que me pertence, não. Essa é uma outra vida, né? É uma outra vida. É tão interessante que essa busca pelo outro, pelo prazer do outro, né? Eu busco coisas para colocar no lugar de outra coisa que eu sinto falta. Então, essa coisa do aborto que eu acabei de falar agora, né? Lógico que eu não sou a favor do aborto, eu sou totalmente contra o aborto. Porém, tem muitos pais que literalmente tiveram seus filhos e esses filhos foram filhos de quê? Filhos de que momento? Muitas vezes filhos de abuso sexual, filhos de um namoro irresponsável, filhos de uma noite de bebedeira, filhos de uma emoção que alguém se entregou ao outro e não era realmente aquilo que queria, filho de uma representação de uma não inscrição no pai e essa menina procura nesse outro esse pertencimento. Então, dentro disso, esses filhos vão serem criados. Bom,
quando nós não literalmente sabemos porque temos filhos e porque esses filhos estão aqui, vai acontecer um outro problema muito sério, tão grave quanto o aborto, que é o quê? É essas crianças literalmente estarem perdidas ou abortadas dentro de casa. Pais que, na verdade, tiveram filhos, mas não sabiam por que estavam tendo, ou se arrependeram de ter, ou se frustraram nesse relacionamento, e esses filhos foram esquecidos dentro de casa. Então, esses filhos, ou nós, né, somos filhos do desejo. Se os meus pais me querem bem, se os meus pais me tratam bem, se os meus pais me tratam mal, se os meus pais me dão mais do que é necessário, se os meus pais me oprimem muito, se os meus pais me abandonam. Então, ou seja, eu vou ser gerado, e esse prazer que vai ser gerado em mim, ele literalmente é um prazer do outro, né? Tanto que Lacan vai falar ali sobre a questão do espelho. Eu tenho a minha visão no espelho e eu tenho uma visão de um outro que me olha nesse espelho. Bom, dentro disso, como eu sou reflexo do prazer do outro, e esse desejo em mim é o desejo do outro, que o outro colocou em mim, e eu também desejo o outro, eu vou construir essa ideia também do entendimento dos bons e dos maus desejos, né? Ou seja, qual é a qualidade do desejo que está em mim? Então, dos desejos nasce a qualidade psíquica da nossa vida. E isso é importante nós entendermos. Aquilo que eu desejo, na proporção que eu desejo e como que esse desejo foi gerado. É interessante nós entendermos que o desejo é aquilo que persegue o objeto. E quando esse objeto ele é atingido, o desejo ele vai perder a sua significação. Eu falei da criança que tem aquele desejo, né, aquela pulsão, né? E aquela criança, ele vai no objeto peito, ele vai sucar com os seus lábios, com a sua língua, né? Ele vai sentir um prazer quentinho passar por dentro dele e aplacar esse desejo. Após esse momento, esse desejo, ele perde a sua significação. Ok, mas acontece que sempre nós iremos continuar correndo atrás do objeto, mesmo que o desejo não seja prazeroso. E isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque quando eu falei aqui, né, sobre essa mãe que abandona um filho, né, dentro de casa, essa mãe que literalmente perde por esse filho o desejo, porque o seu parceiro foi bruto com ela, porque o seu parceiro não deu para ela esse pertencimento na vida dela, né? Esse filho passa a não ser mais um objeto de desejo. Por quê? Porque ele foi gerado no momento da dor, foi gerado no momento de irresponsabilidades, foi gerado no momento de descontroles emocionais, mas esta mãe passa a ficar com esse filho por causa de quê? Por causa de muitas questões sociais, né? Por causa de que ela não pode largar esse filho, porque esse filho depende dela, porque esse filho passa a ser para ela um objeto também, aí nós vamos criar uma outra relação que, quando nós temos, inclusive, uma criança que fica mamando por muito tempo, né? Há pouco tempo atrás, uma paciente me mandou um áudio e, literalmente, né, eu pude ver uma criança de 1 ano e 9 meses gritando: mamãe, mamãe, mamá, mamá, mamãe, mamá, mamãe, mamá. E aquela mãe, literalmente, numa relação de
de apreensão àquele filho. Então, ou seja, a gente vê que aquele filho, ele passa a ter uma relação objetal com aquela mãe passa a ser o quê? Um objeto para ele. Então, ou seja, um objeto que vai atingir o objetivo que ele tem, que é o quê? Aplacar a fome. Então, aquela mãe é importante, por quê? Porque ela produz para ele esse aplacamento desse desejo. Então, o significado e o significante. Bom, e falar em desejos bons e desejos maus, eu falei aqui sobre essa mãe, né, que busca nessa relação sexual, né, essa mulher que buscou nessa relação sexual, seja lá qual foi esse homem, né, e vai nascer esse filho, né? Então nós temos aí um desejo mal elaborado, mal construído, né, mal interpretado. Um outro desejo mau seria qual seria o desejo mau? O desejo mau é o desejo que ele se realiza instantaneamente. Esse é o desejo mau, né? Miguel, mas nós vivemos na era da velocidade, nós vivemos na era da informação, né? Mensagens como a pressa é inimiga da perfeição não funcionam mais, porque a gente tem Sedex, a gente tem internet, a gente tem WhatsApp, a gente tem chamada de vídeo, a gente tem as lives e tal. Ok, eu entendo. Porém, quando se trata da construção do psiquismo, da construção desse comportamento cognitivo, dessa cognição, desse comportamento e desse pensamento, nós vamos precisar de construir uma base. E esses desejos, ou esse desejo mau, ele instantaneamente sendo realizado, ele é ruim. Eu vou citar um caso aqui do sexo virtual, a pornografia. Ou seja, eu tenho tão rapidamente ao alcance da tela o meu prazer sendo atingido no nível muito alto de dopamina para o meu cérebro, de respostas aos meus desejos daquela forma que eu quero. Um exemplo, pelo acesso do sexo virtual, da pornografia, eu acesso a mulher que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Se eu for construir uma vida de relação, de casal, marido e mulher, nem sempre esse homem ou essa mulher vai ter o sexo a hora que ele quer. Vai ter o outro disponível para ele a hora que ele quer. Então, ele vai ter que construir um comportamento de ter que lidar, inclusive, com as suas frustrações. Então, quando eu tenho esse sexo a hora que eu quero, no momento que eu quero, instantâneo, o desejo pelo outro ou pelo corpo do parceiro ou da parceira perde o seu significado. Ele perde o seu interesse pelo corpo do outro. Por quê? Porque naquele momento que eu quero, da forma que eu quero, no desenho que eu quero, eu tenho isso muito rapidamente pela internet. Então, a velocidade de satisfação, ela compromete o desejo. E é por isso que eu preciso entender que os meus desejos, e aí a gente tem, né, um problema muito sério, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Se der tempo, se não der, eu falo na próxima live, né? Mas nós vamos tratar sobre isso também. Geralmente a gente tem aí nas felicitações de Natal, de Ano Novo, né, de aniversário, a gente tem aquela coisa, né, que todos os seus desejos se realizem, que o Senhor possa cumprir todos os desejos do seu coração. Isso é um perigo imenso, eu viver sobre uma utopia de que todos os desejos do meu coração, eles podem ser construídos, eles podem ser concluídos. Eu não tenho capacidade para poder vivenciar ou viver todos os meus desejos, porque se eu quero e acontece, né,
Se eu quero e acontece, alguma coisa está errada. É porque eu fui mal ensinado a não lidar com o tempo e saber aguardar o tempo. Então, a velocidade de satisfação, ela compromete o meu desejo. O desejo bom é aquele que aparece e ele é construído aos poucos. O desejo mau é aquele que eu realizo instantaneamente. Então, ou seja, né, dentro disso, eu preciso entender, né, que ao construir esses desejos, né, o desejo mais profundo que o ser humano tem, segundo uma pediatra que se transformou em psiquiatra, né, e é psicanalista na França, né, Maud Manoni, né, ela diz o seguinte, que o desejo mais profundo do ser humano é ser desejado pelo outro. Bom, o desejo mais profundo do ser humano é ser desejado pelo outro. E isso Bert Helling vai trazer, que é a busca pelo pertencimento. Então, ou seja, eu sempre estou querendo pertencer à vida do outro. Aqui dentro do consultório, eu estou no meu consultório, no meu local de trabalho, né? E eu costumo dizer, nesse lugar aqui, as emoções, elas têm cor, têm cheiro e têm sabor. Aqui você ouve muitas coisas, você sente muitas coisas. E o interessante é que o terapeuta, né, o psicoterapeuta, o psicanalista, o psicólogo, o constelador, né, ele tem uma escuta não para aquilo que está sendo dito, mas para aquilo que não está sendo dito, para aquilo que, na verdade, né, não está sendo falado, mas está sendo dito por uma outra forma de linguagem, por uma outra forma de comunicação. Então, quando eu tenho essa coisa da busca pelo desejo do outro, ou então, ou seja, se eu desejo mesmo é ser desejado pelo outro, eu como ser humano, segundo Maud Manoni, né, nós temos aí a sociedade, né, imprimindo as regras. Então, ou seja, na sociedade as regras são o quê? Beleza e inteligência. São padrões que a sociedade imprime para você pertencer a ela. Então, ou você tem beleza, e aí então vai ter um grupo de pessoas ao seu redor, te atraindo para elas, te buscando para elas, querendo andar com você. E nós temos também um grupo de pessoas, né, em busca de quê? Da inteligência. Então, ou seja, você é inteligente, você é intelectual, você é culto, né? Então você faz parte do meu grupo, né? Dentro disso, nós temos um problema muito sério, porque nesses padrões de beleza, eles não vão entrar o gordo, o magro, o baixo, o negro, o branco demais, o deficiente físico. Então, vai ter, na verdade, essas separações, né, que alguns vão chamar de classes, né? Mas vai haver essas separações desses perfis que vai gerar um problema muito sério de exclusão dessas pessoas. Ok, quando gera esse comportamento de exclusão, o que vai acontecer? Eu preciso de pertencer. Como eu fui excluído, eu vou pertencer de alguma forma. Eu vou buscar o pertencimento, eu vou buscar, então, satisfazer essa minha falta dentro de mim de alguma maneira, com agressividade, com me excluindo do meio, Aí eu vou buscar satisfações em mim, como automutilação, como depressão,
drogas, comportamentos agressivos. Por quê? Porque eu estou em falta de pertencimento e eu preciso pertencer. Só que aí, naqueles meios das exclusões, quem é que vai pertencer àquele outro? Geralmente, aquele outro que também foi excluído. Então, a menina gorda, que foi excluída, ela vai procurar o deficiente físico, que também foi excluído. O menino baixo, que foi excluído, vai buscar aquele menininho magro, feio, que também foi excluído. E dentro disso, então, esses desejos de ambos, que está restrito, porque não pode ser desejado pela sociedade como coisas, eles vão, então, coisificar, né? Porque aquilo que foi coisificado, que era estética, que era beleza, eles, então, vão buscar coisificar neles essa falta e trazer a satisfação desse desejo dele que não foi preenchido. E isso eles vão se ampararem no outro ali, buscando o quê? Né? Buscando satisfazer, buscando o pouco que lhes resta. Então, um exemplo, se o gordo, a pessoa que tem uma estrutura, né, física, né, acima do peso, e ele precisa emagrecer para poder ser aceito pela sociedade, né? Então ele vai ter que vencer um desejo de ingerir comida em abundância. Ok, mas como nós, na verdade, não estamos aprendendo a lidar com o prazer que vai ser trabalhado aos poucos, e nós estamos sempre em busca de quê? De prazer imediato, e não um prazer moderado, não um prazer leve, não um prazer que ele vai ser desenvolvido e aprendido e elaborado, essa busca por esse prazer momentâneo. Então, esta pessoa que está acima do peso, como ele quer prazer momentâneo, então, para ele é muito mais fácil ele fazer o quê? Ele comer. Porque o comer vai dar prazer imediato. O não comer e emagrecer vai levar um tempo muito grande para a resposta. Veja bem que isso também, quando eu disse ali na questão do sexo pela pornografia, o sexo pela masturbação, ou seja, eu busquei a minha esposa, não tive a resposta daquele prazer nesse momento. Então, eu não sei, então, trabalhar agora em mim esse prazer e saber aguardar esse momento. Então, eu vou o quê? Atrás de um prazer imediato, de um prazer momentâneo e instantâneo. Bem, é natural que nós precisamos entender que tudo isso responde a um desejo que ele foi criado a partir do que eu desejo no outro, ou então aquilo que o outro desejou em mim. Então, uma criança, na verdade, ela precisa ser bem cuidada pelo seu cuidador, ela precisa ser desejada, e como desejada, ser alimentada nas fases desse desejo desta criança, porque esta criança, como ela vai ser desejada, ela vai passar também agora a receber esses instintos e essas pulsões para aplacar as pulsões dentro dela, e ela vai passar então a elaborar esses desejos do outro. E essa criança, então, que estará ligado às necessidades
de ser desejado, essa criança ela vai ter as suas fases de transferência, de transmissão, que são a fase oral, aonde que o desejo dessa criança, né, está sendo aplacado, ou os instintos dessa criança, né, ou a pulsão que pulsa dentro dessa criança está sendo aplacada pelo objeto, né, para poder tirar o objetivo ou, né, atingir o objetivo, ou seja, eu vou ao peito ou à mamadeira, eu puxo e eu baixo esse desejo. Depois, essa criança ela vai precisar sendo alimentada pelo um desejo da mãe, ou o desejo do pai, ou o desejo dos irmãos que estão ali com ela, para que na outra fase, ou seja, na fase anal, a fase que a mielinização já está chegando aqui, né, na medula espinhal, porque nós temos que entender que quando nós somos formados no ventre, né, então nós temos o nosso cérebro, nós temos a nossa medula. A nossa medula, né, é exatamente o centro nervoso do nosso organismo, onde que está ali o sistema nervoso central, autônomo, periférico. E ali, então, vem agora o que? A baía de mielina, mielinizando do cérebro até a ponta dessa medula. Essa mielinização, ela vai se dar em fases que esta criança está em formação no ventre uterina. Depois que essa criança sai, em cada uma dessas fases, essa mielinização ela está seguindo um processo. E aí, nessa fase, então, anal, né, primeiro na fase oral, nessa fase da boca, a mielinização está aqui, né, nessa área aqui, né, até chegar aos ombros. E agora, então, nessa fase anal, né, ali para os 2 anos e meio para 3, que essa criança começa a sentir que ela quer fazer cocô, que ela quer fazer xixi. Então, o desejo chega nas esfíncteres, e as esfíncteres agora ela começa a sentir essa pulsão chegando aqui. Antes não, antes ela fazia xixi, fazia cocô sem sentir. Agora essa criança ela começa a sentir. Então esse desejo chegou aqui, nessa fase, na região do quadril. Então essa criança começa a sentir esse prazer, ela começa a sentir um prazer que quer jogar para fora, quer expulsar de dentro dela tanto o xixi quanto o cocô. E quando essa criança ela é construída sobre um desejo que constrói ela, que faz dela ter uma estrutura, ela começa então nesse período a conter esse xixi, conter esse cocô. Ela começa a reter isso que está saindo de dentro dela e ela começa a colocar isso para fora no momento exato. Então, isso é um controle do desejo. É um controle desse desejo que está dentro de mim. E quando eu, então, vou ter esses controles e eu vou ter uma boa formação da figura do meu pai, na figura da minha mãe, e eu vou entender essas fases edípicas que eu estou sendo construído no meu aparelho psíquico, no meu inconsciente, no meu pré-consciente e no meu consciente. E, segundo Freud, né, as fases agora da segunda tópica desse id, desse desejo, dessa pulsão, né, desse ego, desse eu, né, e desse superego, dessa voz que diz não, essa voz que diz não faça, não pode, não deve. E eu vou construir, então, essa boa identificação dentro disso, e eu vou construir dentro disso, dentro desse superego que diz não, não deve, não pode, e eu vou construir aqui e eu tenho um eu tenho um id, né? Ou seja, eu tenho um id que quer, que deseja, que precisa, mas eu tenho um superego aqui que foi bem construído pela figura do meu pai, da minha mãe, e essa construção, então, ela vai me dar o quê? Um ego equilibrado entre o id e entre o superego, um ego equilibrado, um ego que diz, ainda não, não é agora, não é a hora. Mas nós vamos falar mais sobre isso
mais à frente. Então, quando eu construo isso, que eu tenho tudo isso construído, e depois eu vou ter uma fase fálica, ali para os 5, 6 anos de idade, bem construída, e eu vou ter uma fase genital, né, 7, 8 anos de idade, uma fase puberal, e depois uma outra fase, né, lá para os 11 anos, outra fase edípica para os homens, ou então uma fase elétrica para as mulheres. Quando eu vou chegar, então, na minha fase adulta, com todo esse construto de bases, de desejos no meu pai, na minha mãe, nesse ambiente que eu estou formado, então eu vou começar a entender ou que os desejos que eu passo a ter agora, nessa fase, eles são meus. E agora, então, eu sou um ser seguro, porque eu fui bem desejado pelos meus pais. Esse bem desejado foi bem construído, essa minha identidade. E agora, então, eu tenho o quê? Eu tenho um selfie, eu tenho uma imagem de mim mesma, uma imagem que eu tenho confiança nessa imagem. Então, esse desejo que eu tinha, dessas pulsões que me dominavam antes, então agora esse desejo, ele começa a ficar finito. Como que ele começa a ficar finito? Porque ele começa a ficar seguro em relacionamento, primeiro consigo mesmo. Ou seja, primeiro com a minha imagem, com o meu selfie. Como o próprio Lacan diz, quando eu olho no espelho e eu construo essa identidade daquilo que eu sou. Quando eu chego nessa fase adulta e eu ainda continuo sentindo falta de ser desejado, eu não me entendo como alguém que tem o valor. Eu não me entendo como alguém que realmente é precioso, é importante. Porque na transferência de uma fase edípica até os meus 5 anos de idade, para uma fase narcísica, que vai ali dos 6, 7 anos até os 9, 10 anos de idade, essa fase narcísica, e eu não construí essa identidade narcísica em mim. Então, agora eu chego nessa fase adulta e eu continuo buscando esse sentimento de ser desejado. E se eu chego na minha fase adulta e eu continuo em falta de eu ser desejado, porque eu preciso, eu não me sinto valorizado, ninguém gosta de mim, isso é patológico. Aí nós temos aí neuroses para serem cuidadas, estados de perversão que vão ter que ser tratados, estados de psicoses que vão ter que ser tratadas. É interessante nós entendermos que somos, em primeiro lugar, reféns do desejo do outro. E esse desejo de ser refém, ou essa coisa de ser refém do desejo do outro, é um desejo paradoxal. É um desejo paradoxal. Por quê? No desejo paradoxal surge o medo de não sermos mais desejados pelo outro. E isso é muito interessante. Surgiu o medo de não sermos mais desejados pelo outro. Veja bem, hoje nós temos aí, infelizmente, né, essa coisa. Nós temos. É muito sabido que eu sou gramático em hebraico, eu sou pesquisador da cultura judaica e eu sou apaixonado por essa cultura do judaísmo. Nós temos aí uma busca desenfreada pelo empoderamento feminino. Pelo empoderamento feminino. Bom, busca desenfreada por quê, Miguel? Bom, em primeiro lugar, porque
essas mulheres que vivem em busca desse empoderamento, na verdade, elas vivem em busca de pertencer ao desejo de uma falta. Quando nós entendemos o contexto bíblico, a cultura judaica, muitas pessoas vão dizer, porque a cultura bíblica é uma cultura opressora do feminino. Gente, é uma falta de percepção do poder do feminino na Bíblia muito grande. É uma falta de olhar o poder feminino na Bíblia por uma perspectiva judaica muito grande. Veja bem, nós vamos ter uma mulher na Bíblia que ela era mulher de Abraão. Essa mulher, ela vai chegar para esse homem, vai pegar uma outra mulher e vai falar assim, tenha relação sexual com essa mulher. Esse homem vai fazer. Essa mulher, em determinado momento, ela vai falar assim, manda essa mulher e o filho dela embora. Esse homem vai fazer. O neto desse homem, o filho desse homem, Isaac, casado com Rebeca, a Rebeca vai pegar o seu filho, né? O seu filho, e vai chegar para esse filho, né? E vai ter um domínio sobre ele e vai definir nessa relação familiar qual é aquele que vai ter a bênção. E essa mulher vai ter uma percepção muito grande que esse homem não vai ter. Porque o eterno Deus tinha dito para ela, o maior servirá ao menor. Tem duas nações no seu ventre. O maior servirá ao menor. Então ela guarda isso e ela não deixa se levar pela emoção do outro e nem do marido. E ela vai tomar uma decisão num momento muito importante. Nós vamos ter uma outra mulher que é Ana. Ana, ela não vai depender do marido para poder fazer uma oferta do filho que ainda não foi gerado, mas ela faz uma promessa, se for gerado, ou seja, o filho não existia, mas ela já faz uma promessa, se eu tiver esse filho, né? Ou seja, eu o entregarei. Ela não consultou o marido. E esse filho, ele é entregue. Nós vamos ter Betseba na vida de Davi, pegando um filho que Davi não preferia para o lugar do reinado e colocando e dizendo, é ele, é Salomão, é o meu filho. E nós vamos ter outras mulheres na Bíblia, né? A mãe de Alexandre Magno, né? Um filho bastardo, que vai herdar o lugar do pai. Então, ou seja, né, nós temos aí a mulher, as mulheres que andaram com Jesus, o ministério de Jesus era de mulheres fortes, eram as mulheres que sustentavam, e Jesus honrava essas mulheres. Né? Foi a primeira a estar ali no túmulo, né? Então, ou seja, nós temos as mulheres com um ministério marcante, as mulheres sendo honradas dentro da Bíblia. Então, ou seja, eu estou em busca do outro. Bom, essa coisa do desejo paradoxal, surge o medo de não sermos mais desejados pelo outro. É tão interessante que uma filha, vamos colocar um filho, né, que uma mãe fala assim, olha meu filho, né, você não vai fumar maconha, você não vai envergonhar nossa família, você não vai beber, né? Você não vai fazer isso conosco, não vai trazer essa vergonha para dentro de casa. Então, preste atenção, essa coisa do desejo paradoxal ela é tão importante, por quê? Porque se o filho pensa assim, se eu não fumar maconha, se eu não beber, se eu realizar o desejo da minha mãe, eu não preciso mais dela. Ela não vai ser tão presente na minha vida. Então, se eu fizer contrário ao que minha mãe quer,
eu sempre vou ter ela comigo. E aí, se eu realizo, ou seja, eu deixo de ser desejado. É interessante que os ciúmes é uma forma interessante de nós entendermos isso. Ou seja, né, os ciúmes seria um medo de se perder como objeto desejado pelo outro. O outro, na verdade, que tem ciúmes, quem tem ciúmes, na verdade, ele está querendo, na verdade, ele tem medo, na verdade, não de ser traído, mas ele tem medo de não ser mais desejado. Olha só, não é o medo de ser traído, mas é o medo de não ser mais desejado. É tanto que ele vai ficar falando, olha, você me promete uma coisa, se você for me trair, você me avisa. Você me avisa primeiro, você, não, por favor, não deixa eu saber pelos outros, me conta primeiro. Então, ou seja, é o medo de perder o lugar, o medo de não ser desejado. Ou seja, nós precisamos entender que Lacan está dizendo, somos seres desejantes. E o tempo todo eu vou continuar desejando coisas novas, diferentes. E é exatamente isso que Lacan vai falar, que vai nos continuar fazer crescendo em busca de novos objetivos. Interessante que Joel ele vai trazer para nós, na palavra de Deus, no capítulo 2, verso 28, né? Ele vai dizer assim, e depois disso derramarei o meu espírito, isso é o eterno Deus falando, né? Sobre todos os povos, né? Sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Então, ou seja, né? Aqui está falando de uma geração que sonha, uma geração que deseja, uma geração que continua desejando. Então, quem não sonha, não realiza. Eu acabei de receber um paciente no meu consultório que ele falou assim que ele atingiu o ápice na vida dele como profissional, ele é realizado, porém, ele não tem prazer nenhum naquilo que ele faz. Quando chega o domingo, que ele lembra que é a segunda-feira, que ele vai ter uma semana de trabalho pela frente daquilo que ele faz, que ele fica triste, ele fica desmotivado. Por quê? Porque o que eu conquistei não é visto como o outro que eu queria que visse, como algo importante. O que eu me tornei, o outro que eu queria que me elogiasse, não me elogia. Então, às vezes eu sou elogiado pela minha esposa, pelos meus filhos, mas não pelos meus pais, não por aqueles que me criaram, que nunca me elogiaram, que nunca reconheceram em mim, e eu fico sempre achando em falta, porque eu não tenho o reconhecimento daqueles. Às vezes a minha esposa, ou meus filhos, ou meu marido está do meu lado dizendo, você é capaz, você é importante, você faz, eu acredito em você, mas aquela pessoa está sempre numa falta dentro dela. Por quê? Porque os seus pares lá atrás, os seus genitores, nunca falaram isso para ela, nunca falaram isso para ele. Então ele fica em falta. Então, quando chega na segunda-feira que ele tem que voltar a produzir, ele não tem prazer, porque quem ele esperou que reconheceria, nunca reconheceu. Bom, quando eu digo que nem sempre os nossos desejos são bons, é interessante a gente observar o que o capítulo 2 do livro de Efésios, fazendo analogia com o texto bíblico que o apóstolo Paulo fala, né, capítulo 2, o verso 3, ele vai dizer, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, ou seja, do nosso eu, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, ou seja, o meu eu, né, ele tinha uma falta e eu ia lá e supria. Aí o apóstolo Paulo vai falar, como outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Né? Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós esse entendimento. Né? Então, ou seja, quando eu só tenho que sustentar o meu eu tenho uma falta muito grande. Como
como que nós vamos fazer para lidar com os desejos, principalmente esses desejos que estão aqui dentro recalcados, que precisam ser tratados na sua base? Bom, em primeiro lugar, reconhecendo, buscando ajuda, procurando um profissional que possa fazer uma leitura, né, dentro dessas ciências da psicanálise sistêmicas, da psicologia, das bases terapêuticas, né, entregando para esses profissionais essa oportunidade deles verem, deles enxergarem. Então, esse paciente que chegou aqui hoje, ele me trouxe uma demanda. Então, ou seja, eu não tenho nada na minha vida que eu tenho prazer. Então, ou seja, quando eu estou generalizando, na verdade, eu estou em busca de um objeto. Qual é o objeto? O reconhecimento dos meus pais, o reconhecimento dos meus genitores, ou de do meu pai ou da minha mãe, de alguém que eu busquei um significado. Alguém que eu busquei um significado. Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso 15, ele vai dizer: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, né, tendo gerado, dá luz ao pecado, ou seja, dá luz a esse desejo da carne. E o pecado, ou esse desejo da carne, após ter se consumado, gera a morte. Olha só para você ver. Quando eu tenho um desejo, né? Inclusive, o paciente falou assim: meu pai desenvolvia tal função na família, era um homem respeitado, e ele traiu a minha mãe. Ok, isso era o quê? Era um desejo recalcado que estava dentro dele, né? Esse desejo estava aqui, eu não tratei esse desejo, eu não tratei essa vontade dentro de mim, ela foi sendo gerada, não, um desejo recalcado. Nós vamos entender que existe uma diferença aqui entre repressão e entre recalque. Recalque é aquilo que o meu próprio inconsciente tratou de tirar do consciente e guardar no inconsciente. Então, ou seja, estava no consciente, o meu organismo entendeu que eu não poderia ficar sofrendo com aquilo, é algo que aconteceu comigo, algo que foi consciente, porém o meu inconsciente fez o quê? Eu não quero sofrer com isso, jogou para o recalque. A outra coisa é exatamente a repressão, que é o quê? É um desejo que está aqui dentro de mim, pulsando, e eu fico tentando, na verdade, jogar ele para o meu inconsciente. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu fico reprimindo esse desejo. Então, isso é repressão. Recalque não. Recalque, ele foi jogado pelo psiquismo. E agora, toda vez que eu estou diante dele, eu me sinto mal com ele, ou eu, de alguma forma, eu sou confrontado, porque o meu inconsciente, ele guardou aquilo para eu não sofrer, para economizar o meu sofrimento. Então, a repressão é algo que está pungente, algo que está pulsando, e eu estou jogando para o inconsciente, para esse pré-consciente, perdão, inconsciente não, minto, para o pré-consciente, é a repressão. Então, eu olho para uma mulher, eu desejo, então eu tento jogar. Não, eu não posso ficar mantendo isso. Eu olho para um jogo, eu desejo. Não, eu não posso ser viciado. Eu olho para uma cerveja, eu desejo. Não, eu não posso. Eu quero contar uma mentira. Eu quero ir para a internet e ficar jogando. Então, não, eu não posso. Então, eu fico jogando isso, reprimindo isso, para a repressão. O que eu preciso fazer? Buscar a ajuda de um profissional para me tratar, para ensinar eu a lidar com esses desejos, para me dar ferramentas para eu poder trabalhar com isso. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que cada um é tentado pelo desejo que está dentro de si. E esse desejo não tratado, ele vai engravidar e vai dar à luz a esse desejo. E ele, após consumado, ele vai gerar a morte. Né? Então, nós já falamos aqui sobre
sobre memórias de estado. Memória de estado, um exemplo, eu fumei cigarro durante muitos anos. Então, ok, eu parei de fumar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 2 meses, ok, eu parei de fumar. Então, memória de estado está aqui, registrada, ela não apaga. A partir do momento que eu peguei e dei um primeiro trago no cigarro, essa memória de estado, memória não apaga, memória não fica velha. Então, essa memória, ela volta automaticamente. Puf, voltou. Entra agora uma outra memória, que é a memória STEP. STEP mesmo. Então, a memória STEP faz o quê? Bom, ele vai ficar mais 2 meses, ele vai ficar mais 10 anos, ele vai ficar mais 30 anos sem fumar. Então, ele precisa fumar o quê? 4 vezes mais para poder fazer o quê? Um STEP. Para fazer o quê? Um estoque nessa mente, porque vai ficar mais tempo. Então, todo dia que eu fumar a partir de agora, vai pedir para eu fumar 4 vezes mais. Corrobora com o texto bíblico, né, que diz que uma casa vazia, ela vai vir e vai ser cheia 7 vezes mais. Então, ou seja, após o desejo consumado gera morte. Por quê? Porque esse desejo ele vai tomando conta de mim cada vez em proporção maiores. Então, temos desejos que não podem ser realizados? Sim. Como eu disse, maus desejos e bons desejos. O mau desejo é o desejo instantâneo, quando eu realizo tudo instantaneamente. Miguel, como que eu consigo contornar isso, Miguel? Ok, uma boa coisa é eu aprender a lidar com a frustração. Uma frustração. A frustração, ela vai me ajudar a construir essa coisa do desejo aos poucos. Quando meus pais dizem, não, pai, me dá um celular. Tá ok, vamos trabalhar? Vamos gerar? Vamos engravidar desse desejo? Vamos gerar esse desejo dentro de você? Eu vou te dar um pouco, você luta e consegue o outro restante. Ou então, agora não é hora. Vamos esperar um tempo oportuno para isso? Mas eu quero. Não. Né? Tem muitos pacientes que chegam aqui, por quê? Porque não conseguiram dizer não, estão numa relação de sufocamento, porque não conseguem dizer não. Essa relação de sufocamento pode ser até com outro amigo, um amigo que tudo exige, você tem que fazer, um amigo que tudo pede, você tem que dar, um amigo que tudo te propõe, você tem que cumprir. Então, não posso, não devo, não quero e não vou. Eu preciso construir essa identidade em mim. Então, ouvimos muito essa frase de que todos os seus desejos, né, sejam realizados. E quando a gente fala de desejo, nós precisamos entender que entre desejo existe uma coisa também chamada de demanda. Demanda. Então, ou seja, desejos e a demanda precisam também serem analisadas, né? Precisamos pensar nas consequências, não somente na realização imediata. Precisamos pensar também no depois. E aí? E agora? O que essa realização, o que a realização desse desejo irá me gerar? O que essa realização desse desejo vai me causar? Eu vou colocar uma aliança no dedo da minha namorada que quer que eu fique noivo. Mas eu estou preparado para isso? Eu já analisei a situação, nós já fizemos uma poupança, já compramos uma casa, já mobiliamos essa casa. Eu quero transar com a minha namorada. Ok, mas o que esse desejo vai gerar de consequência? Qual é a consequência desse desejo? Se eu transar a primeira vez, não vai vir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta? Então, ou seja, o que vai causar? O que vai causar essa relação com o desejo? Em primeiro lugar,
é importante nós pensarmos naquele que nos ama e também naquele que nós amamos, quando eu vou gerar um conceito ou vou gerar um desejo, né? Ou seja, a minha decisão, a decisão que eu vou tomar em relação a esse desejo, elas vão determinar, né, o meu dia a dia, dos meus relacionamentos. Então, como que vai ser da agora para frente esse desejo que eu estou com ele, que eu quero realizá-lo? Como vai ser o meu dia a dia em relação ao outro, aqueles que estão comigo, as pessoas que estão comigo? É importante nós entendermos de que forma nós vamos lidar com esse desejo, já que eu desejo o tempo todo, né? Imagina se eu quisesse hoje trocar de carro. Então, ou seja, o fato de eu assumir uma dívida e comprar um carro novo, a minha casa, eu vou poder continuar saindo, indo numa churrascaria com a minha família, eu vou poder continuar pagando o aluguel da casa que eu moro, eu vou poder continuar dando um presente para a minha esposa, para os meus filhos, no dia do aniversário deles, no dia do Natal, no dia do Ano Novo. Ou a compra desse veículo novo, porque eu quero, ela vai me trazer muitos problemas. Ela vai me trazer uma demanda muito grande de insatisfação. Ou seja, né, eu guardei o dinheiro antecipadamente, eu juntei o dinheiro antecipado e eu tenho esse dinheiro agora e eu posso fazer a compra desse veículo novo. Esse veículo foi programado, esse veículo foi desejado, esse veículo foi gerado, ou ele é uma demanda instantânea? Então, eu atingi o objetivo, eu comprei o carro novo, era tudo o que eu queria. Tudo que eu queria era transar com a minha namorada, era transar com o meu namorado. Ok, eu atingi esse desejo. Tudo que eu queria era trair, ter uma relação com aquela mulher fora do meu casamento, ou com aquele homem fora do meu casamento. Ok, eu atingi esse desejo. E ok, e depois? Não vai vir um outro desejo? Não vai ter um outro desejo? Lacan falou, somos seres desejantes. E essa inquietude, ou seja, de continuar desejando. Então, ou seja, eu atingi um carro novo. Eu tenho um prazo de relação com esse carro novo que é do encanto. É do encanto. E daqui a pouco essa relação desse encanto, ela passa. Eu tenho um paciente mesmo aqui que ele falou assim, meu carro é um carro muito bom, mas minha esposa que gosta mais dele do que eu. Eu falei, ok, mas quando você comprou? Ah, não, quando eu comprei. Então, ou seja, tinha uma relação de desejo muito grande com esse carro. E hoje, não, eu perdi o desejo por ele. Então, ou seja, eu só tenho desejos instantâneos e eu realizo e depois eu perco o prazer. Então, ou seja, qual é a minha relação com a empresa que eu trabalho, com o meu emprego? Quando eu entrei nele? Quando eu comecei a fazer minha faculdade? Qual é a minha relação com o curso que eu estou fazendo? Ah, eu comecei a fazer, eu não gosto mais dele. E como é que você lida com os outros desejos? Você também costuma abandoná-los? Ah, meu casamento era muito bom no início. Ok, e hoje já não é mais. E como que era a sua relação com as outras coisas que você tinha? Você também valorizava as outras coisas ou você abandonava elas no meio do caminho? Então, nós precisamos entender que as horas vão passar, os dias vão passar, os meses vão passar, e eu vou continuar desejando um outro modelo, um outro carro. E o meu relacionamento? Como que é o meu relacionamento no dia a dia com isso? Com as coisas que eu possuí, as coisas que eu conquistei, o meu curso, a minha relação com isso. Qual era a minha relação com meu pai? Qual a minha relação com a minha mãe? Qual era a minha relação com meus irmãos? Qual era a minha relação com as coisas que eu queria e o tempo que eu tinha dessas conquistas?
Então, não simplesmente desejar e logo depois que um desejo se realiza, nós precisamos entender que existe uma dinâmica disso, porque isso deixa de ser desejo após ser realizado. Mas, a partir do momento que eu desejei e que eu conquistei, já não é mais desejo, porque ele vai passar agora a ser o quê? A ser realidade. E logo após ser realidade, nós vamos passar a ter desejo por algo novo. E isso vai ser o tempo todo. E Lacan vai dizer, entendeu? Que é isso que nos faz continuar avançando em prol de um novo desejo, atrás de um novo desejo. Então, nós precisamos, em primeira mão, entender o que está te motivando, o que está te impulsionando, lhe movendo na direção desses desejos. Então, faz necessário uma autoanálise, uma análise de um conhecimento, né, do que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer com o meu desejo. Quais são os benefícios dele a curto, a médio e a longo prazo na minha vida? Eles são realmente de grande valia para mim? Eles são realmente importantes para mim? Né? Eles são realmente algo que vão trazer grandes significados para a minha vida? E aí eu preciso, então, parar para poder analisar o quê? Não é o momento, e aí entra aquela boa construção daquele id, aquele isso que Freud fala, desejo, 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 criança, um bebê, eu quero, 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 sem responsabilidade. Freud vai trazer aqui a ideia de um cavalo. Ele vai dizer, um cavalo, ele tem muita força, muita força, muita força, muita força. Mas isso é o id. Ele sempre está querendo. Ele sempre está querendo. Então, dentro disso, eu vou entender que não é o momento de eu ter, ou não é isto que eu quero, ou isto não é importante, ou tão importante assim. O salmista escreve no livro de Salmo, capítulo 37, verso 4, ele diz assim: deleita-te no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Deleitar significa ponha o teu prazer, ponha os teus desejos no Senhor. Ponha o que você quer no Senhor, né? E ele, ou seja, eu com o meu desejo nele, eu com o meu querer nele, na vontade dele, no fazer dele, no tempo dele, ou seja, não o desejo do meu coração, mas o desejo dele, deleita-te no Senhor, ou seja, ponha o teu coração no desejo do Senhor, na vontade do Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Por quê? Porque o meu desejo é desejar o que ele deseja para mim. Então é preciso rever. A gente acha que deleitar é encostar a cabeça no peito ou deitar no colo. Não é. Deleitar é colocar o desejo no desejo do Senhor. Eu preciso rever, eu preciso ajustar. Existem coisas em mim que eu preciso acertar antes de realizar esse desejo que eu quero. Então, ou seja, né? Às vezes eu vou precisar de me estruturar. Ou seja, combater esse meu eu, combater essa minha vontade, né? Refletirmos se os nossos desejos devem realmente ser realizados ou em que momento que eles devem ser realizados. E aí eu preciso fazer uma análise simples, uma análise de
planejamento, uma máxima dentro da administração, né? Uma máxima dentro da administração, importante e urgente. Olha só que interessante, importante e urgente. Então, em primeiro lugar, número 1, importante e não urgente. Olha só, importante e não urgente. 2, importante e urgente. Importante e urgente. 3, não importante e urgente. 4, não importante e não urgente. Preste atenção que o número 1, importante e não urgente, refere-se a algo que precisa ser feito, mas não com pressa. Então, ou seja, é importante, mas não é urgente. O número 2, importante e urgente, refere-se a algo que precisa ser feito e com pressa. Quando permitimos algo importante se torne urgente, nós vamos abrir mão, sabe de quê? Do planejamento. Um exemplo, eu estou lá cozinhando na minha casa. Acabou o gás. Acabou o gás. E aí? É algo que é importante e agora se tornou o quê? Urgente. E aí? Eu tenho dinheiro para comprar o gás? Eu tenho uma reserva para comprar esse gás? Eu tenho uma outra botija de gás subsalente? E aí? Como que vai ficar? Eu, então, peguei algo que é importante e tornei ela urgente e abri mão de quê? De planejamento. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Eu estava viajando com a minha esposa, o meu carro deu uma pane, eu com a reserva lá no local de destino, já no hotel, liguei para a seguradora levou 4 horas para me atender, 4 horas e meia para me atender. Quando o carro prancha chegou para poder buscar o meu carro e o táxi para poder nos levar ao destino desse hotel, que eu liguei para o meu seguro, o rapaz do seguro falou assim, infelizmente, que eu falei assim, agora que esse carro demorou tanto tempo para chegar, infelizmente, a pessoa que ia receber o carro para mim lá no local de origem não vai estar mais lá, porque ela vai sair 5h30. E aí o meu segurador, irresponsavelmente, disse para mim, então o senhor vai ter que cancelar a sua viagem e voltar. Quer dizer, eu com uma reserva feita no hotel, eu tinha 7 dias para cancelar a viagem e poder ter a restituição do dinheiro. Agora eu tinha, por causa de uma irresponsabilidade de uma seguradora, porque não cumpriu o prazo, ou seja, levou 4 horas e meia para me tirar da beira da estrada, eu tinha que cancelar a minha viagem. Então, assim, lógico, né? Aí aparece Deus no meio dessa forma toda, que o dono do carro que foi me buscar o meu carro, da prancha, né? Que foi buscar o meu carro, da pranchinha, ele disse para mim, olha, eu tenho uma base muito bem segura, vou mandar o filme para o senhor ver o local, tem outros carros lá dentro, se o senhor confiar, eu levo o carro do senhor e guardo lá, o senhor vai na sua viagem, tranquilo, na volta, na segunda-feira eu mando levar o carro para o senhor no lugar que o senhor queria. Então, ou seja, algo que era importante, mas se tornou urgente, né? Então, ainda bem que eu tinha seguro, porém, o seguro não fez o papel dele. Então, quando nós não planejamos, nós tornamos outros reféns de nós. Ou seja, né, se eu não tenho dinheiro guardado e acabou o gás, eu vou ter a minha família refém. A seguradora não planejou de atender o cliente no momento eficaz. Me tornou refém da irresponsabilidade deles que eles estavam me proporcionando. Então, nós ficamos vulneráveis a fatores inesperados, pois abrimos mão de um processo necessário. Qual é o processo necessário? O processo de sentir
pensar e agir. Então, ou seja, planeje o seu futuro enquanto é importante, antes que ele seja urgente. Então, preste atenção nisso. Planeje o seu futuro enquanto é importante, antes que ele seja urgente. Né? Infelizmente, nós temos aí uma ideia no Brasil errônea, né? Os japoneses, inclusive, nos criticam, né? Que nós temos um negócio chamado de plano de saúde, mas usamos na doença. Trabalhamos, em vez de termos plantado saúde a vida toda, né? Dormindo bem, alimentando bem, praticando exercício físico, chegamos na nossa idade, né? Da velhice, né? Chegamos dessa idade da velhice, né? Como doentes, e vamos agora gastar tudo que trabalhamos para cuidar da doença e não curtirmos a nossa velhice. Então, Freud, ele vai trazer aí essa coisa do princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, ele vai falar dessa energia que impulsiona a realizarmos o tempo todo, que é o id, aquele cavalo que não está selado, né? Aquele cavalo que não tem ninguém dominando, ele só deseja, ele só tem força, ele quer correr para um lado, ele quer correr para o outro, ele quer pular. Então, é o quê? É esse id, é isso. Ele não pensa muito nas consequências, ele quer apenas realizar. Então, Freud, ele, dentro desse prazer, né, esse princípio de prazer e realidade, né, Freud, então, vai dizer que no princípio do prazer, eu tenho esse id que quer, mas eu tenho uma realidade, que é o quê? É um ego que vai decidir, que vai entender o momento certo. E quando que esse ego ele está construído aqui dentro? Quando esse cavalo que quer, então vem agora um cavaleiro e bota nele uma sela, e bota nele um bridão, um freio, e vai dominar ele. E vai dizer, agora você pode correr, agora você para, agora você vai para cá, agora você vai para lá. Então, esse ego, ele é controlado quando os pais, nessas transições de fase, principalmente nessa primeira fase, que é a fase edípica, dos 2 aos 5 anos de idade ali, esse pai, essa mãe vai construir nessa criança essas frustrações. Não pode, não faz, não deve. Então, os pais vão construir. Lógico, essa construção, ela também não pode ser abrupta, ela também não pode ser de tal forma a causar rupturas, mas ela precisa acontecer, porque dentro do princípio do prazer tem que entrar o princípio da realidade, que é o quê? É esse ego que agora ele entende e ele toma a decisão e ele diz, ainda não é hora, ainda não é o momento. Então, eu passo a dominar essa direção. Dentro disso, dentro desse ego, esse ego forte, esse ego equilibrado, esse ego consciente, o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que foi Tiago, que foi o primeiro pastor, o primeiro bispo, né, da cidade de Jerusalém, Tiago, que escreve aquelas cartas, Epístola Universal de Tiago, né? No capítulo 3, o verso 3 e 4, ele vai falar assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Preste atenção, que legal, hein? Botamos o freio na boca, mas nós vamos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo, ele continua falando, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos,
são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, ou seja, né, eu preciso dominar os meus desejos. É saudável que nós caminhemos assim, que nós possamos entender e se relacionar bem com esse nosso id, com esse nosso ímpeto, com essa nossa vontade de realizar. É isto que faz que a gente venha viver de maneira mais saudável, sem causar danos, sem causar problemas, com base nos desejos que nós temos. É importante nós dizermos, né, que o ego, né, ele não é responsável em anular um desejo. É interessante a gente entender isso. A função do ego não é anular desejo, mas é fazer com que esse desejo se realize de maneira necessária. Então, o ego não é para realizar, para dominar, não é para cortar desejo, não. É para deixar o desejo fluir de acordo. Imagina uma criança que ela não controla as esfíncteres, uma criança que não controla o seu xixi, não controla o seu cocô. A vontade vem, sai, a vontade vem, sai, a vontade vem, sai. Eu tenho pacientes aqui que tiveram problemas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, fazendo xixi, fazendo cocô na cama. O que é essa pessoa? É uma pessoa que não consegue controlar o seu desejo. Os seus desejos vêm e saem. Realiza os desejos sem perceber. Quando vê, já saiu. Não teve controle sobre ele. E nós precisamos construir esse controle. Porque, dessa forma, eu passo a ter responsabilidade de entender se esse é o momento de realizar. Se é agora ou se não é agora. Então, eu passo a estruturar esse ego. Eu passo a lidar com esse desejo. Quando eu passo a lidar com esse desejo, eu passo a entender, né, que ser arrogante, ser prepotente, né, é quando o meu ego, né, ele está lá no pico, ou seja, o meu id, né, está lá no pico, né, quando eu sou arrogante. Quando eu estruturo o meu ego, eu posso estar lá no vale, que eu vou olhar e vou encontrar uma saída. Inclusive, eu citaria para você o livro Picos e Vales, que é do mesmo autor que fez Quem Mexeu no Meu Queijo. Fantástico. Quem quiser pode me pedir que eu envie uma cópia do PDF. É um livro fantástico, um livrinho fininho, mas muito bom de leitura. Então, quando eu estou com o meu ego estruturado, eu posso estar lá no vale, que eu consigo olhar estruturado e ver o real e sair da melhor forma. O ego distorce a verdade. Quando você está no pico, o seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. Quando você tem o ego muito forte. Você está lá no pico e você começa a sentir o grande, o maioral, e começa a passar por cima dos outros. E quando você está no vale, o ego faz com que você pareça pior do que os outros. Menos merecedor, menos participante daquilo. Então, o ego, ele faz pensar que o pico durará para sempre, e ele também faz você pensar que o vale nunca vai terminar. Então, o motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo no pico é a arrogância, que disfarça de segurança. E o motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo, disfarçado de conforto. Então, ou seja, quando você tem vontade absurda de realizar aquele desejo que te incomoda tanto, que faz você sonhar com aquilo que faz os seus olhos brilharem,
que te leva a falar, eu vou realizar o meu desejo porque eu preciso, eu trabalho para isso, eu quero e eu mereço. É importante você entender que eu quero é uma fala do imaturo. É aquele que pensa, eu quero. Ele não considera o eu posso ou as consequências. Já o adulto é aquele que tem maturidade, aquele que continua querendo, mas ele já aprendeu a dar direção a este ímpeto e ele vai analisar outras questões como se realmente é necessário, é realmente o momento e realmente tem urgência, é importante. Então é exatamente isso que o nosso ego estruturado faz com a gente. Faz com que a gente consiga lidar com os desejos que nos cometem o tempo todo, o tempo inteiro. Então, a melhor forma de lidar com os desejos é estruturar o seu ego. É estruturar o ego daqueles que estão ao seu redor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, vai dizer: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele possa crescer. Então, ou seja, né, ele está fazendo uma referência à Bíblia, à palavra de Deus, porque ela também vai me dar uma estrutura na minha fé. Então, amadureça, se perceba, se conheça. Fazendo isso, você saberá lidar melhor com seus desejos. Todos somos seres desejantes. E todos desejaremos o tempo inteiro. Pense nisso. Então é preciso saber entender de que forma lidar com esses desejos. De que forma eu faço isso, né? De que forma que eu lido com meus desejos? Em primeiro lugar, buscando conhecer-me mais. Se eu importo com aqueles que estão ao meu redor quando eu quero realizar um desejo. Se eu importo com aqueles que me amam e também com aqueles que eu amo, né? E de que forma a realização dos meus desejos vão atingi-los, né? Peça ajuda ao profissional, busque uma orientação, busque a orientação do seu líder, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, né? Se humilhe, busque uma direção para tomar uma decisão. Aprenda a lidar com o seu desejo, né? E para finalizar, eu quero trazer o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, que diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. Engraçado que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Filipenses capítulo 2, no verso 1, até o verso 16, ele vai dizer, né, que se nós estamos em Cristo, né, nós vamos ter uma motivação, né, uma motivação de uma comunhão profunda com as pessoas e com as nossas vontades, né? Então, se eu estou em Cristo, eu vou ter uma motivação profunda no relacionamento com as pessoas e com a minha vontade, mas com a vontade de Deus, tá? Que o Senhor traga paz para a tua vida, que o Senhor traga bênção para o seu coração. Pense nisso, tá? Pense nisso. Pense na estruturação do seu desejo. Pense nos desejos do seu coração. Um beijo. Obrigado, minha esposa, que está aqui, falou sobre repressão ali, né? Sobre essa coisa aí do inconsciente. O Weber Reis, eu vou fazer uma live com o Weber Reis, com a Eliana Ribeiro, com o Niles Castimberger. O Weber Reis e a Eliana são candidatos a vereadores pela cidade de Linhares. O Niles Castimberger é candidato a prefeito pela cidade de São Mateus. E o pastor e doutor Messias, o Niles Castimberger é pastor, né? É presidente do partido do Magno Malta, né? Lá em São Mateus, Espírito Santo, foi suplente de senador Magno Malta,
também. E também o pastor Manuel Messias, que é vice-candidato a vice-prefeito pela cidade de Aracruz, doutor em psicanálise, né? Estarão comigo sábado agora, tá? Sábado agora, dia 31, às 15 horas da tarde. Então, uma live que eu vou fazer para vermos aí sobre esses projetos da política, né, dessa coisa da demanda da política para a família, as políticas de assistência à família, assistência à infância, assistência à juventude, através desses nobres queridos aí que estão pleiteando uma vaga à vereança da cidade de Linhares, à prefeitura da cidade de São Mateus e à prefeitura da cidade de Aracruz, formando ali um corredor, aonde que eu tenho ali a liderança de um grupo, participo com eles ali, São Mateus e Linhares, sobre a infância protegida, ok? Obrigado, Gessimar, meu querido, um projeto magnífico e maravilhoso, óculos ao alcance de todo, você quiser óculos, né, a preços maravilhosos, tá? R$70 um óculos, tá? Para perto, R$90 se for para bifocal, multifocal, se for já com antirreflexo, mais R$100, então, ou seja, com R$300, 300 e poucos reais, você tem um óculos igual esse meu aqui, esse que foi feito por ele. Ele é multifocal, ele é antirreflexo, ele escurece, né? Antirreflexo, ele escurece no fotocromático, né? Parece que é. Então, ou seja, com Gessimar, um projeto óculos ao alcance de todos. Esther, né, filha do pastor Edson, obreiro maravilhoso que serviu, né, comigo ali, está na Bahia. Kátia, olha a Kátia Turial, que maravilha! Líderes de casal do pastor Níris Kattenberg, né, lá de São Mateus, Espírito Santo. Ele e o amado dela, que postou uma foto linda, maravilhosa, né, essa semana. Alexandre, né? Alexandre é lá de Brumadinho, eu conheci o Alexandre lá em Brumadinho, né? A família também passou por toda aquela perda lá daquela cidade, né? Ele que lidava diretamente ali na Vale com os parentes dele, enfim, né? O Alexandre Gonçalves, né, que eu acabei de falar, Felipe, né, Felipe, meu paciente querido, o Alex, né, Alex ali em cima, ali também, Gabriela, minha filha, Marisa, minha paciente, obrigado, querido, beijo no coração, a live está gravada, compartilhe, e muito obrigado por vocês estarem por aqui, um beijo no coração de todos, e aqueles que não conseguiram mandar pelo chat também, que com certeza estão assistindo, que o Senhor vos abençoe a todos, no nome de Jesus, um abraço, Deus abençoe.